gente! Ótimo dia! Queria iniciar hoje contando uma novidade, certo? Porque a gente vai ter algumas mudanças aqui na live, então acredito que seja interessante contar logo. Algumas pessoas já devem saber, né, porque me acompanham no Instagram. Então, agora eu tenho um espaço de podcast, tá? Então, essas minhas lives aqui no Instagram, elas vão para o Spotify, para todos aqueles streaming de áudio, com uma parte da live. Algumas eu até coloquei toda, tá? Mas aí algumas é só uma parte. Então, assim, como essas lives elas vão para podcast, então em algum momento eu vou dar uma introdução, aí vou falar do assunto e vou finalizar, mas não vou finalizar a live, tá? Então vocês não estranhem se por acaso, como agora eu já dei bom dia, e daqui a pouco eu já vou dar tipo uma outra introdução, porque é como se eu tivesse dividindo a minha live para um conteúdo que eu vou colocar no podcast, tá? Para vocês não ficarem confusos, não entender, meu Deus, ela já deu bom dia, tá dando de novo. Talvez eu não interaja tanto com vocês, até porque vocês estão bem quietinhos ultimamente, então tudo bem, mas vocês podem continuar fazendo perguntas e eu irei responder. Mas na verdade eu queria contar a novidade e explicar que eu vou ter uma introdução para que quando eu for fazer o corte para o podcast, eu tenho uma identificação de onde começar e onde terminar, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida ou achar estranho e não entender ou não pegou aqui o começo da live, eu explicando, você fala comigo que eu explico direitinho, tá? Então, vou dar uma introduçãozinha, certo? Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre organização, tá? E aí queria ler a nossa reflexão. Algumas pessoas reclamam porque Deus coloca espinhos nas rosas, enquanto outras louvam a Deus por colocar rosas entre os espinhos. Então, ao invés de reclamar do que está ruim, vamos agradecer pelo que está bom, para que mais bênçãos cheguem, certo? E aí, o papo de hoje, como sempre, muito interessante, tá? Muita dica. E eu queria falar para você hoje um pouco sobre comece pelo pior ambiente. Você não sabe por onde começar a organizar, você tem dúvida porque ou você tem todos os cômodos ou espaços na sua casa que estão tão bagunçados que você não consegue ter a noção de por onde começar, ou realmente não são tão bagunçados assim, mas estão fora de ordem, não estão ao seu agrado e você está nessa dúvida. Então, tá na dúvida? Olha, na sua opinião, o que está em pior estado, na sua opinião, certo? E quando você observa dessa forma, você, quando começa pela parte mais difícil, as outras vão ficando bem mais fáceis. E se você, por exemplo, consegue vencer aquele espaço mais difícil, você vai entender e vai ganhar um ânimo para que os outros sejam vencidos também. Se você começa pelo mais difícil, os outros vão ser fichinha, tá? Então, por exemplo, você sabe aquela gaveta que dá até medo de olhar, de abrir, de tanta bagunça que você abre e ela emperra, ou cai tudo, uma porta de um armário. É essa gaveta, é esse armário, é esse cômodo que você vai precisar enfrentar. Ele vai ser, você pode já dar início à sua organização com ele. Com essa gaveta, com esse cômodo, tá? Então é essa gaveta, é essa prateleira, é esse cômodo, é esse espaço da casa
que será a primeira vítima. Na verdade, é uma vítima que, ao invés de sofrer, né, ela vai ser feliz, porque um cômodo, uma prateleira, uma gaveta, depois de organizada, é outra vida. Se a gaveta, se esse espaço que você está organizando, ele tivesse vida de verdade, ele ia estar muito feliz, porque você foi lá e acabou com aquela bagunça. É como se você tirasse lá os inimigos, né, as ervas daninhas daquela gaveta e desse vida a ela, certo? Então, se você começar a organizar por esse espaço, que a gente conversou no começo, que é o pior, né, o pior lugar, você vai ver a diferença de imediatamente. De imediato, na verdade, né? Ou imediatamente ou de imediato. Então, tá na dúvida? Olha para esse espaço. Olha para essa gaveta, essa prateleira aí que te incomoda, toda vez que você passa, e diz, não tá certo aquilo ali. Dá um mal-estar. Então, arregaça as mangas e começa por ela, tá? E aí, você quer experimentar? Eu te convido a experimentar. Só começa, só escolhe e começa. Porque você vai ganhar uma energia, um ânimo para dar o fim à bagunça na sua casa. Porque é a mesma questão de um exemplo até que eu já dei em outros momentos, sobre o atleta. Às vezes a pessoa, ela tem preguiça de fazer uma caminhada, uma atividade física, mas se ela calçar o tênis, pronto, parece que já é um botão que foi apertado, ela já tem energia. Então, calce os sapatos. Comece, dê o primeiro passo, calçando os sapatos na organização, porque dali você já deu esse impulso e aí fica mais fácil, certo? Então experimente. Queira experimentar e a partir de hoje, queira colocar em prática. E aí você pode tirar uma foto do antes de você começar a organização, você tira uma foto. Para que você tenha um registro de como era antes, para que você possa comparar depois. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Para que você possa comparar depois com como ficou depois da sua organização, tá? Você tira uma foto do antes e outra do depois dessa organização que você fez. Isso vai garantir, não que você vai esquecer como é que estava, né? Porque às vezes no mal-estar a gente não esquece, né, de uma coisa ruim que aconteceu. Mas você pode registrar para que você se anime cada vez mais para um outro ambiente que você precisa organizar. Então, se você começou pelo pior espaço, você tirou uma foto do antes, organizou, tirou uma foto do depois, os outros espaços da sua casa vai ser facinho você organizar, certo? Então, faça dessa forma. Você retira a foto antes e depois. Com certeza, você vai ficar muito feliz com essa transformação. Talvez uma felicidade que você não tem nem noção de que você sentiria num simples ato de organizar uma gaveta, por exemplo. A gente está tão mecanizado, né, no dia a dia, nas atividades do dia, que a gente esquece de que a gente pode viver num ambiente melhor. E a gente vai vivendo achando que tá tudo muito bem, apesar de a gente às vezes se sentir mal com a bagunça, mas acredita que não tenha. É como se você não visse além do horizonte algo que você pode melhorar na sua vida. E quando você faz essa organização, você percebe a transformação que teve nesse ambiente que você organizou, nesse espaço. Aí sim você analisa, poxa, eu não sabia que eu podia ser feliz, que eu podia viver num ambiente melhor do que eu vivia, tá? Então você vai ficar muito feliz com essa transformação, não tenha dúvida, tá? E como eu falei, dará um ânimo para que você organize outros espaços, você até
de vida com seus amigos, com as suas amigas, a sensação, a maravilha que é a organização na sua vida. Você vai propagando esse bem-estar através da organização para outras pessoas. E aí você pensa nas chances que uma casa organizada pode te dar. Como assim? Uma casa organizada, ela te dá a chance de ter mais tempo com a sua família. Ela te dá mais chance de economizar o dinheiro e realizar um sonho que você não conseguia realizar devido ao dinheiro escasso. E aí você economizando porque sua casa está organizada. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta a alguns momentos antes em outras lives e outros áudios que eu tenho feito, que você vai entender o que quer dizer você economizar dinheiro através da organização. Então, a organização, ela te dá a chance de você estudar mais, passar num concurso, você ter boas ideias. A organização, ela te dá várias e várias chances que você nunca imaginou. Você não consegue ter a noção das maravilhas que a organização faz na sua vida. Não só fisicamente, você a princípio pensa, não, só o meu ambiente que vai ficar bonito, eu vou ter facilidade e agilidade no dia a dia. Não é só isso. Se fosse só isso, talvez a organização não tivesse me encantado tanto, tá? Então, a partir do momento que você conhece a organização, que você vive a organização, você cada vez mais se apaixona, porque os benefícios são infinitos. Tá? Então você terá bem mais tempo e mais espaço. Imaginou aquele guarda-roupa, aquela gaveta, aquela mesa da sala que só vive cheia de coisas? Você vai ganhar um espaço no seu guarda-roupa para que as suas roupas respirem, para que você veja tudo que você tem, para você reorganizar as coisas que você gosta adequadamente. Na sala você vai ter um espaço na mesa para jantar com a sua família. Vai ter um espaço no sofá para você sentar e assistir um filme, porque assim, às vezes a gente não tem noção da bagunça na casa de algumas pessoas. Existe um nível muito alto, além da que a gente nem imagina, que eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas existem casas e locais que você olhando, meu Deus, como é que uma pessoa vive ali? E às vezes a sua casa nem é tão bagunçada assim. Mas você organizando, entendendo as técnicas que a organização tem, você vai melhorar mais ainda o espaço que você tem. Você vai ganhar mais tempo e mais espaço. Não tenha dúvida. E aí será possível, como eu falei, investir nos seus sonhos. Tanto financeiramente, porque você vai economizar um dinheiro para fazer um concurso, você tem um sonho de passar, pagar uma faculdade, você tem um sonho de se formar. Ou ter uma promoção na sua empresa e você não teve como se organizar para focar em um projeto que vai te dar essa oportunidade de subir de cargo, de impressionar o seu chefe. Não sei quais são os sonhos que você tem, as vontades que você tem. E a organização te ajuda com isso. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando, eu iniciei simplesmente com comece a organizar pelo pior espaço. Não é uma regra, mas seria uma orientação que eu te dou. Porque se você começa pelo pior espaço, o restante para você é tranquilo. E aí, com o tempo, você vê a organização fluindo, você vê as coisas boas acontecendo, você vê o novo chegando na sua vida de todas as direções, certo? Então, você também vai poder aproveitar melhor a sua vida. Você vai ter tempo de fazer uma atividade física, vai poder se organizar também para uma dieta, por exemplo. Você sempre precisou, ou por saúde, ou por estética, não sei quais são os seus interesses, tá? Eu falo aqui em geral. Mas de acordo com os seus interesses, você vai se organizando e vai conseguindo alcançar os seus objetivos através da organização.
tá? E aí, assim, fica ao seu critério você começar pela pior parte da sua casa. Ou pelo espaço que você, no momento, almeja que seja feita uma revolução. Porque a organização, ela traz essa revolução. Tem pessoas que são muito resistentes a mudanças. Acredito que para essas pessoas, essa mudança radical que a organização traz, ela pode ser um pouco mais controlada. Você não precisa começar e rapidamente mudar aquele ambiente. Tem gente que já é mais ansioso, né? A gente fala aqui de acordo com vários perfis que existem. E aí, se você é muito ansioso, tudo bem, você vai querer ver de imediato, tá? Mas cuidado muito com a ansiedade, porque às vezes você acaba se atrapalhando demais quando você é muito ansioso. Então, nem seja muito ansioso e nem seja muito contra a mudança. Tente ser meio termo, você vai devagar, vai mudando aos poucos alguma coisa e você vai vendo a mágica da organização acontecer e de repente no meio do caminho você quer acelerar ou você já está muito acelerado, quer dar uma pausa. É de acordo com o que você acha que é melhor para você. Então agora pensando nas pessoas que gostariam de começar por um espaço específico, né, sem olhar para a sua casa, seu ambiente e querer começar por um espaço pior, eu poderia dizer que você pode começar pelo seu quarto. Eu gostaria de começar pelo meu quarto, se eu não fosse fazer essa ronda e ver o espaço pior, né? Porque pode ser que o seu espaço pior da casa seja o seu quarto, não tem problema. Os outros cômodos são mais organizados e o seu quarto é aquela bagunça, né? Essa palavra é bem forte, né? Mas é o que acontece. Então, se você quiser começar pelo seu quarto, é interessante por quê? Porque o seu dia começa no seu quarto e ele também termina no seu quarto. Não é? Não é verdade? A não ser que você durma na sala, você dorme na cozinha, não sei, tá? Falo sempre em geral, o que acontece no normal, que é dormirmos no quarto. A Aline tá dizendo que aqui meu armário da cozinha. Pronto. Se o seu espaço pior é o armário da cozinha, então resolve primeiro por ele. Fica ao seu critério, né? A não ser que eu estivesse na sua casa, eu poderia te ajudar a observar aparentemente o que é pior. E ainda assim eu não poderia julgar. Por quê? Porque não é o meu trabalho. Se você chegar para mim e disser, o meu quarto é o pior, mesmo que eu esteja vendo que o seu armário, por exemplo, é o pior, eu posso comentar com você, olha, na minha opinião, como profissional, que eu tenho que ser sincera com você, eu não estou te julgando, eu estou sendo sincera. Eu posso dizer, na minha visão de profissional, vou já fazer a organização dele hoje, parabéns! Adoro quando vocês fazem isso. Já começam, já se empolgam. Então, se você começa por um espaço que te incomoda mais, eu não posso dizer não. Na minha opinião, já que eu vi, não, eu estou lá com você para te ajudar. Se na minha visão eu te informo que o armário está mais bagunçado, mas na sua opinião, o que está te incomodando naquele momento é o teu quarto, não tem o que ser questionado. Tudo bem, vamos começar pelo seu quarto, depois a gente vai para o seu armário, se por acaso você não tiver algo que te incomoda mais. Porque, gente, é muito particular. Eu não posso dizer para você o que é que te incomoda. E nem é justo você dizer para mim o que é que me incomoda. É por isso que existe essa conversa antes de qualquer organização residencial que eu faço. Eu te faço uma visita, a gente conversa sobre o ambiente que você está incomodado e aí a gente vai se adequando, certo? Mas não é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre a minha parte na sua casa. É sobre você dar o primeiro passo. Porque pode começar por você e se você vê que não dá certo, você me chama. E eu vou correndo.
tá? Então, é neste espaço que você relaxa, né? A gente está falando do quarto. Você amanhece no quarto e você vai adormecer no quarto, comumente. E lá você relaxa, comumente. Às vezes você relaxa no sofá, relaxa na rede, mas comumente o quarto é um local para relaxar. Então, você vendo esses benefícios que o quarto te traz, por que não transformar ele num ambiente mais confortável? Cuidar melhor dele, retirar o que não pertence a ele. Recupera as energias gastas no dia e, é claro, você sonha. É isso mesmo. O quarto te ajuda a revigorar as suas energias que você gastou no dia a dia. Você tem sonhos, tanto realmente quando você dorme você sonha, como você sonha acordado. Às vezes você está lá deitado, descansando e começa a imaginar, se eu pudesse viajar para tal canto, se eu pudesse abrir minha empresa tal. Você começa a sonhar. Então, pensou no seu quarto iniciar? É uma ótima ideia, porque ele tem esses benefícios, certo? E aí, a gente bebe um pouco de água. Para continuar nosso papo maravilhoso sobre essa parte de que você tem dúvida de por onde começar a sua organização. E aí você pode manter esse quarto organizado. Quando você mantém, faz toda a diferença para a sua saúde e para o seu bem-estar. Você pode não ter nenhuma noção de que manter organizado o seu quarto vai trazer esse bem-estar, tanto físico como mental. Por quê? Por exemplo, físico, você elimina ou pelo menos diminui a tensão do estresse, porque a organização, ela traz um bem-estar. A desorganização, a bagunça, um ambiente confuso, ele te traz esse mal-estar e te estressa, te dá raiva. E esses sentimentos que a gente tem causam com o tempo doenças físicas. Às vezes a gente adoece com facilidade, a gente desenvolve uma gastrite nervosa, muita dor de cabeça e a gente não tem noção. Que é às vezes um ambiente que a gente vive que não está adequadamente harmonizado. Você vai desenvolvendo com o tempo doenças que você poderia evitar, não somente com remédios ou alimentação saudável, mas também com a organização da sua casa, da sua vida. E as doenças mentais, né? Aquela saúde mental que eu quero dizer, é aquela ocupação que você tem na sua mente o dia todo dia, com aquela bagunça, aquele mundo de coisas que você tem, que quanto mais coisas você tem, mais coisas você precisa administrar. E aí você vai tendo esse desgaste mental. Você começa a perceber que está muito esquecida, que existe muita confusão na sua mente. É devido a tanta coisa que você tem que você precisa se preocupar. Você, às vezes, é muita atividade no dia que se você não anotar, não fizer as listinhas que eu sempre falo, você se perde e sobrecarrega a sua mente. Isso vai desgastando, você vai ficando muito cansada, a mente cansada. Então, são N motivos para que você mantenha o seu quarto, a sua casa, a sua vida organizada. São benefícios que vão além da vista. Você não tem noção. E aí, imagine só, aquelas gavetas transbordando de roupa, ou transbordando de utensílios de cozinha, de panos de prato, de panelas, aquelas gavetas que emperram para você abrir, que emperram para fechar, roupas sujas jogadas no chão e por cima dos móveis. Imagina essa cena. O que é que te causa? Analisa, de acordo com o que eu vou falando. Né? Gavetas
transbordando, roupas sujas espalhadas pelo chão, por cima dos móveis, uma cama bagunçada, lençol, coxa, tudo revirado ali por cima. Você tomou um banho, se enxugou e jogou a toalha em cima da cama. Trocou de roupa e deixou a roupa suja lá em cima. As crianças vieram, brincaram um pouquinho por ali, jogaram brinquedo. Um mundo de coisas. Imagina falta de espaço, de armazenamento para muitos dos seus objetos. E muitos outros problemas que existem numa casa bagunçada. Imagina esse cenário. Imagina aí talvez coisas piores, ou que você vive, ou que você viu. Gente, é uma sensação bem desagradável. É complicado você viver num ambiente assim. A gente vive até o momento que a gente conhece a organização. A partir do momento que você tem alguma noção sobre a organização, você já passa a não aceitar certas coisas que você vivia antes. Ah, agora eu vou ficar uma pessoa fresca, detalhista? Não é isso, é porque você já começou a entender que você se organizando, você consegue viver melhor, certo? E aí, muitos outros problemas que, como eu falei, você tem aí na sua mente, já viveu, já passou. E esses problemas que eu falei, das gavetas transbordando, das roupas espalhadas pela casa, no chão, imóveis, na cama bagunçada, tudo isso tem solução. Tudo isso você pode facilmente resolver com técnicas de organização. E as técnicas de organização são simples e práticas, como dobras, como produtos organizadores, como você destralhar, desapegar. Então são muito simples, é só você se propor e você dar o primeiro passo, certo? Você só precisa começar. Calçar o sapatinho da organização, que nem um atleta que às vezes uma pessoa que não quer caminhar, como eu falei no começo, ela só calça o seu sapatinho, pronto, já deu coragem de caminhar. É o primeiro passo, que é o mais difícil. Então, não importa qual o tamanho do seu cômodo, qual o tamanho do seu espaço, é grande, é pequeno, existe uma solução de organização para esse espaço. Você só precisa se propor a fazer, conhecer as técnicas ou conhecer uma personal organizer que pode te ajudar com dicas, tá? Fica ao seu critério e aí você inicia. E eu queria agradecer muito a presença de todos, certo? Hoje o nosso papo foi muito interessante. Beijo e até a próxima. Gente, isso foi só um corte do meu podcast, tá? Ainda vou continuar aqui pra vocês. Como eu falei no começo, teve gente que não pegou o comecinho da live. Então, uma novidade é meu podcast. Minhas lives aqui no Instagram, elas viram um podcast. Então, a partir dessa live, eu vou fazer cortes para que quando eu for extrair o áudio dessa live e colocar no podcast, eu tenho um limite, para que não fique coisas soltas e fique muito grande o podcast, tá? Então, eu fiz uma abertura, depois eu fiz a introdução para o meu podcast, falei com vocês e agora eu fiz tipo um corte de finalização para o podcast, tá? Mas aqui a gente ainda continua, porque essa live no Instagram eu costumo mostrar um produto organizador, tá? E aí hoje eu vou mostrar uma colmeia para calça jeans, onde você pode fazer uma dobra adequada e aí você coloca dentro da colmeia e ganha um espaço maravilhoso, tá? E aí eu vou só beber uma aguinha, porque hoje a minha garganta não tá me ajudando muito, mas tá dando certo. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui só sabe quem assiste a live, né? Quem escuta o podcast não pode ver, então tem que assistir os dois. Tem que ouvir o podcast e depois tem que assistir a live. Ou assistir a live toda pra que possa ver o produto também, né? Olha só, vou virar um pouquinho aqui a câmera, tá? Ó.
Como ela é bem transparente, você não consegue ver direito, mas ela é bem grande, ó. Ela aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Para que você possa colocar as calças em cada divisória. Você não consegue ver muito bem como é que ela é, mas ela é bem grande. Ela serve também para várias outras peças, tá? Não só calça jeans. Eu vou colocar aqui a calça, ó, já está dobradinha, de acordo com a dobra que eu ensino, tá? Quem quiser ver essa dobra, tem reels lá mostrando, então você segue lá, porque hoje não é de dobra, hoje é só da colmeia. E aí você encaixa aqui, ó. Olha que maravilha. Você tem um espaço na prateleira. Olha, ela é bem compacta. Se você quiser dobrar ela um pouquinho maior, ainda cabe, ó, a altura. Aí você pode colocar várias calças aqui. Também dá pra você colocar uma toalha. Ó, também bem dobradinha, gente. Tem também dobra de toalha no Reels, tá? Então, você coloca aqui bonitinha ela nessa colmeia. Você vê todas as peças que você tem. Ó, muito bem. Olha como fica linda. Você imagina o seu guarda-roupa na sua prateleira. Todas as toalhas dobradinhas aqui. E ela, de acordo com o que você vai preenchendo, ela vai se estruturando. Aqui ela tá meio tortinha porque ela não tá preenchida. Mas de acordo com que você for preenchendo, ela vai se estruturando, tá? Então, essa é a colmeia que eu queria mostrar pra vocês hoje. Uma colmeia de calça, mas que você pode usar pra toalha, short jeans. Eu costumo falar que as dobras, elas são adaptáveis ao espaço que você tem. Então, outras peças, de acordo com a dobra que você faz, pode caber nessa colmeia. Ela é para calça jeans, mas você pode usar para N coisas. Até, por exemplo, para calçado infantil. Porque a altura dela permite que você coloque os calçados de pezinho. Talvez para adulto não fique muito bem encaixado, mas pode até ser que você use. Mas para calçado infantil, dá de boa, certo? E aí também, aproveitando a deixa, sou consultora de produtos organizadores, tenho o meu catálogo, se você se interessar, fala comigo no direct. Recentemente eu postei nos stories o catálogo, mas se você precisar dar uma olhadinha, é só falar comigo. Convidar vocês mais uma vez para o meu grupo de Chega de Bagunça no Telegram. Se você também se interessa, quer mais novidades, quer mais dicas exclusivas, é lá no grupo. Você fala comigo no direct que eu te encaminho pro grupo. É só dizer eu quero que você vai ser encaminhado para lá. E lembrar você também que sábado agora, dia 10, véspera do Dia dos Namorados, tem feirinha das amigas lá no estacionamento do supermercado Melhor Opção, ali na Pasteur, tá? Então, aproveita o momento, vai participar de sorteio, porque quando você faz compra, você ganha um voucher para participar do sorteio e compra o presente do teu amor, certo? Quero agradecer agora sim, finalizando a nossa live, pela presença de todos. Se gostaram do assunto, encaminha para alguém, né? Compartilha. E já coloca a mão na massa, né? Não é só, vou escutar, agora já sei tudo sobre organização, mas não coloca a mão na massa. Então, se precisar de produto organizador para completar sua organização, me chama. Se precisar de técnicas, tiver dúvidas, fala comigo, me chama na tua casa. Vamos conversar, vamos melhorar a nossa vida através da organização, tá? Então, tchau e até a próxima.